coelhinhos, tudo bem com vocês? Eu sou Luciana Merida, a narradora do canal Histórias Merida Lucy. Hoje eu vou narrar o capítulo de número 50. Meu Deus, nós já chegamos no capítulo 50, não é mesmo, coelhinhos? Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo a história O Noviço, na versão de Yang Yibo e Xiao Zhan. Então, já te peço, deixa o like logo no início desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e ajudar o canal a crescer, tá? Para eu trazer mais histórias aqui para vocês, de fanfics de vários tipos de atores, tá bom? Do mundo BL, tá? Eu também vou colocar aqui algumas histórias minhas, tá? Sem ser fanfic, mas o que é mais assim que eu vou colocar são histórias BLs, boys love, de vários atores, tá bom? Então, sem delongas, vamos ao capítulo. A convocação. Um ano depois, Yibo. Tinha se passado um ano, estava uma correria no convento. Xiao estava bem e se recuperou rápido depois do sequestro e nem tocamos mais nesse assunto tão doloroso que agora ele era um noviço e eu era o mais novo formador de noviços do convento maior. Depois da morte do padre Domingos, teve algumas regras e mudanças. O dinheiro que tinha herdado eu tinha guardado no banco e não iria mexer. Mas Xiao tinha planos para ele e então ele também decidiu deixar guardado. Faltavam anos apenas para os votos definitivos de Xiao Zhan, onde ele iria decidir ser um frade da Sagrada Face ou não. Várias vezes, quando nos encontrávamos no templo abandonado, depois de uma tórrida noite de amor, ele me falava que queria casar comigo e sair do convento e viver nosso amor de forma correta, sem esconder o que sentíamos. Eu não imaginava que ele aguentaria tantos anos assim comigo em um convento e pensava que a qualquer momento ele iria abandonar tudo e sair. Às vezes queria que ele fizesse isso e tinha vezes que não. Confesso, sou um covarde. Eu não podia. Algo me prendia nesse convento. Não sabia como dizer para o Xiao Zhan a verdadeira situação. Quando estávamos no templo abandonado, ele me surpreendeu de um jeito que quase me fez desistir de tudo. Xiao Zhan, casa comigo? Ele olhou o anel surpreso, sem palavras. Uma lágrima começou a rolar quando o abracei. Um abraço forte e senti em seu corpo nu que ele tremia. Talvez pela emoção do que estava acontecendo, e ele não parava de chorar, olhando para o anel com um olhar triste. O que foi, meu amor? Você não gostou? Ele se afastou, enxugando as lágrimas, e sorriu, dizendo: Eu amei, eu não tenho palavras, eu... Só diga que aceita, te amo tanto que quero passar minha vida com você. Ele se virou, tirando o edredom de cima dele, colocando as mãos sobre o rosto e começou a chorar mais ainda. Eu nem sei como te dizer isso. Aconteceu tantas coisas que não tive coragem de te dizer. Xiaozhan, Ele está meu me amor, assustando. fala comigo. O que aconteceu, meu amor? Calma, Yibo, me ajude. Eu adoraria aqui, me casar por com favor. você, mas não Pediu podemos. Yubin e um enfermeiro. Meu coração gelou levou com uma sua maca. resposta. Eu não te entendo, Yibo. Eu não sei mais o que fazer. Eu luto todo dia por esse amor, que às vezes me consome. Sou capaz de tudo por você. Eu sei, meu amor, mas tudo mudou. Nós mudamos. Foram tantos anos que eu nunca deixei de te amar. Quero que saiba disso, nunca. Então por que está fazendo isso comigo? O que mais você quer? Eu preciso te contar uma coisa. Estava esperando o momento certo para te falar. Diga, estou ouvindo. Aconteceu alguma coisa? Seu câncer voltou? Você está bem? Calma, eu estou bem. Mas tivemos mudanças em nossa ordem. E agora, com a morte do padre Domingos, tudo vai mudar. Xiao Zhan, seus votos estão se aproximando. Você deve ter recebido a carta do superior. Sim, eu recebi. Esses 2 anos de noviciado passaram tão rápido que eu não dei a resposta, pois estava esperando você. Talvez saímos juntos deste convento e viver nossa vida. Ele se levantou da cama, colocando o hábito novamente. Às vezes aquele hábito me dava muita raiva, pois ele nos separava. Era ele que impedia de ficarmos juntos. Eu me levantei e fui ao encontro dele. Eu o abracei pela cintura, ainda nu. O frio era intenso, mas o calor de seu corpo me aquecia, e eu faria de tudo para ele não me deixar. Isso está sendo difícil.
Demais, meu amor. Estamos cometendo um pecado grave. Pecado? E é pecado amar, Ibo? Você acha mesmo que Deus ia nos condenar porque nos amamos? Você não entende, por favor, me solta. Eu não vou te soltar, ao menos que você diga na minha cara que não queira estar mais comigo, Ibo. E eu te deixo em paz. Vou embora e você nunca mais me verá. Ele chorou. Ele só sabia chorar, e em meus braços seu corpo tremia. E eu beijava seu pescoço, sentia em seu corpo que ele me amava. Tinha desejo por mim, e algo estava impedindo esse amor. Eu não queria deixá-lo, e eu não podia. Eu te amo tanto, Shazam, mas eu não posso, não podemos ficar juntos. Ele disse chorando. Por que, meu amor? Aconteceu alguma coisa? Me fale. Eu fui convocado para a votação do cargo de padre superior. Meu mundo caiu. Não podia ser. Eu soltei sua cintura e me sentei na cama, não acreditando que ele tinha acabado de revelar. Não, mas com você, Ibo, você é muito novo. Você não pode aceitar isso. Não depende mais de mim. Você sabe como são as regras da nossa ordem. E você sabia que a qualquer momento isso podia acontecer. Mas você é tão novo para voltar. O padre superior não precisa ter mais de 30 anos. Eu não queria acreditar. A votação do cargo de padre superior ocorria quando o padre anterior morria. Assim o Conselho Geral, mas o Padre Geral se reuniram igual no Vaticano para a escolha do Papa. Depois dos votos definitivos e mais 9 anos de trabalho árduo na congregação, qualquer frade já podia receber o convite, mas achava que só podia depois dos 30. Até eu sendo mais velho que Ibo poderia receber o tal convite. Mas ainda não fiz os votos definitivos, pois faltava menos de um ano para acontecer, e eu precisava dar a resposta. Eu estava com muita raiva agora. Sim, eu podia perder ele para sempre. Se Ibo fosse votado para o cargo de padre superior, eu o perderia. Eu sinto muito, Shazam. Você precisa entender. Eu não preciso entender nada, Ibo. Eu já perdi você. Você sabe o que tem que fazer. Se você me ama de verdade, você aceita ficar comigo e recusa o convite. Eu não posso, Shao. Entenda. Olha para mim, Ibo. Segurei em seu rosto. Você me ama, Ibo? Se você me ama de verdade, você pode recusar. Meu Deus, eu não quero mais ficar aqui 5, 7, 10 anos aqui preso com você e viver assim nos encontrando às escondidas. Não é certo, Ibo, eu não aguento mais. Você pode recusar. Eu não posso recusar. Por ser um frade consagrado, é meu dever obedecer à regra. Com os votos definitivos, eu fiz uma promessa diante dos irmãos e de Deus. Eu acho que estou começando a entender o que você pretende, Ibo. Você quer status, quer subir de carreira, ser glorificado, ou melhor, quer se tornar o novo Papa, é isso? Eu não tenho essas ambições, Shazam. Que absurdo que você está dizendo. Vejo que não me conhece como achava. Só lamento, disse chorando, que você não me ame tanto assim, ao ponto de não se decidir por nós. E por todos esses anos, Ibo, que fiquei, foi a chance de te mostrar o que eu sinto por você. Está vendo esse anel? Peguei o anel e joguei no chão com toda a raiva, da qual não podia controlar. Faça o que quiser com ela, pois já sei o que você escolheu. Peguei o hábito e me vesti rapidamente. Quando saí, Ibo tentava me impedir, chorando. Não, Shao, espere. Não vá, meu amor, precisamos conversar, por favor, não vá. Ele tentava me impedir, segurando minha mão, e eu puxei e bati a porta na cara dele. Chorando, eu estava cansado, com muita raiva. Já nem sabia o que estava fazendo. Queria abandonar tudo e esquecer de Ibo para sempre. Eu não ia aguentar mais um ano assim, escondendo nosso amor. Não era certo vivermos em pecado, enganando aqueles frades. Ao sair do porão, nem tinha me dado conta que era madrugada. Parecia ser umas 4 horas da noite, e tudo silencioso. Eu chorava compulsivamente com ódio de tudo. Por mim, falaria com o padre Amabilis e pediria permissão para largar o convento. Eu não ia aguentar mais um minuto ver Ibo. Eu estava sofrendo demais. Ao chegar na minha cela, bati a porta com toda a raiva, sem se importar se alguém ouviria ou não. Não fazia mais sentido estar ali. Eu já tinha perdido Ibo para sempre, pois ele podia ser um dos escolhidos para o padre superior. Me joguei na cama e chorava feito uma criança, que perdera algo tão importante na vida. Meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Choros incontroláveis. Xiao, me perdoa. Ibo estava ali no porão, abandonado, chorando com raiva de si mesmo. Ele sabia que não podia fazer nada, se sentia perdido diante da situação. Não sabia o que fazer para salvar seu amor. A carta para a votação do novo padre superior pegou Ibo de surpresa.
Ele não esperava pela convocação. Xiao estava certo. Ele era novo demais. Tinha apenas 29 anos. Mas para os frades, o que importava era a experiência, o bom comportamento pastoral e os trabalhos na comunidade. Se um frade era votado por essas qualificações, não tinha como evitar a convocação. Eu não esperava por isso, porque eu, meu Deus, tenho medo de ser escolhido pelos irmãos para o cargo de novo padre superior e ter que abrir mão do amor de Xiaozan. Eu sabia que poderia acontecer. Novas mudanças, casa nova, seriam muitas responsabilidades. Ele não seria capaz de ficar aqui no convento pelo resto de sua vida. Eu não poderia sacrificar sua vida assim por mim. Ele não merecia, mas também não posso perdê-lo. Eu o amo tanto. Enquanto ele chorava, vestido que sobrara do hábito branco, Ibo pegou o capuz, o terço e saiu abraçado a ela, pois ali tinha o perfume de Xiao. Quando saiu do porão, foi em direção da capela com o capuz de Xiao nas mãos. Ao ver o Cristo crucificado, ele se jogou no chão e, abraçado ao capuz dele, chorava com medo de perdê-lo e não sabia mais o que fazer. E aí, coelhinhos, nossa, esse capítulo foi bem triste, não é mesmo? Foi muito tenso e cheio de emoções, né? Vendo aí que o professor Xiaozan não estava mais aguentando, né? Ele falando que não ia mais aguentar ficar tanto tempo, mais 5, 7, 10 anos dentro do convento com o Ibo, não é mesmo? O que vocês estão achando desse capítulo? O que vocês acharam, né? Comenta aí, me saber. Eu tô adorando os comentários que vocês estão deixando. Muito obrigada, tá? Agora somos 161 novos coelhinhos. Muito obrigada, gente. Vamos chegar à meta aí de 200 coelhinhos, tá bom? Então, muito obrigada. E eu vou ficando por aqui e até o próximo capítulo. Tchau!